Um contrato existe para selar um compromisso entre as partes. Acordo esse que define tantos os direitos quanto os deveres de cada lado e que não pode ou pelo menos não deve ser quebrado. Contudo, quantas promessas são esquecidas, parcerias são desfeitas e ao longo dos anos, quantos traem-se uns aos outros em um triste desfecho. Mas desde o passado até os dias de hoje, há uma aliança que não muda. A aliança que criou o homem do pó da terra, a partir do nada. O homem. Do pó da terra o fizemos a nossa imagem e semelhança, para dominar sobre toda a terra. A aliança que favorece as misericórdias, que se renovam a cada manhã. E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. Aliança da promessa. Não sei como faremos para arranjar comida. Nem para nós, nem para essa multidão. Se alguém está na estaca zero, ele é quem multiplica mesmo quando não há recursos. Amém. Amém. Distribuam a todos. Se os erros sobressaem aos acertos da vida, ele se compadece propondo novas oportunidades. Deus é imutável. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se é desse aliado que você precisa para dar sentido à sua vida, faça ou renove a aliança com Deus. Mais que um símbolo em suas mãos. Segunda-feira, venha receber a nova aliança do Pacto com Deus, na maior palestra de prosperidade do mundo, com entrada, estacionamento e escola bíblica infantil gratuito. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Hoje, segunda-feira, 11 de agosto, você viu aí a importância de ter uma aliança com Deus. E se você estiver conosco hoje em um dos horários, você então fará essa aliança com Deus, receberá como símbolo este anel em cor ouro branco, escrito aliança com Deus em hebraico, e certamente você há de vencer as suas lutas, as suas guerras. Você vê aqui as imagens da nova aliança e com certeza Deus quer mudar a história da sua vida, tá certo? Bom, nós vamos ficar juntos alguns minutos e eu quero provar para você que para a sua vida tem saída e solução. Você que precisa de ajuda, está aí a nossa central à sua disposição. Você vê aqui o número 48-3216-6162, também o 11 é o WhatsApp 3573-3500 e nós temos aí pastoronline.com, a plataforma na internet. Você então pode interagir agora, você que tem lutas, quer tirar dúvidas, precisa de alguma orientação espiritualmente falando à luz da palavra de Deus, nós estamos aí à sua inteira disposição, tá certo? Bem, nós hoje estamos vivendo uma segunda-feira muito especial, a segunda-feira da reviravolta. Por que reviravolta? Acompanhe nesta matéria, você vai entender
exatamente o porquê disso. 16 milhões de empresas foram abertas entre 2020 e 2024. Um número recorde e que impressiona, mas que esconde um dado alarmante. A maioria não sobreviveu. 60% das empresas fecharam antes dos 5 anos, de acordo com os dados da Receita Federal, Sebrae e IBGE. Em um mundo marcado por instabilidade econômica, altas taxas, juros e etc., abrir um negócio próprio se tornou o único caminho possível para milhões de brasileiros. Porém, para muitos, o sonho não durou muito. Para ilustrar sobre o que estamos falando, no primeiro quadrimestre de 2025, de janeiro a abril, cerca de 970 mil empresas encerraram as suas atividades econômicas, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Em meio ao desânimo, existem aqueles que escolheram confiar em Deus. Pessoas que, mesmo em plena crise, firmaram um pacto sagrado e não apenas resistiram, mas prosperaram. Eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária. E durante um ano eu trabalhei nessa imobiliária e eu me dediquei muito e Deus foi abençoando, eu aprendi a profissão e depois de um ano eu decidi trocar de imobiliária, ir para uma maior, para uma rede maior, porque eu queria crescer. E quando eu troquei de imobiliária, eu digo que eu cometi um erro, mas não foi um erro. Eu acredito que Deus ele conduziu para que acontecesse daquela forma. Eu acabei indo para uma imobiliária que não era nada do que eu imaginava. E eu também não queria voltar e pedir para voltar para a imobiliária que eu estava. Era um momento onde eu não tinha condição de seguir carreira solo. A profissão de corretor de imóveis é muito difícil porque até às vezes para fechar uma venda demora. O custo operacional é altíssimo. Então, naquele momento, Deus me deu uma direção e segue carreira solo. E naquele momento eu decidi que eu iria montar um negócio próprio e eu não ia mais trabalhar para ninguém. Eles viram nas dificuldades uma oportunidade, não para se acomodar, porém para reagir. E hoje provam do extraordinário. E quando chegou no mês de março é o mês do meu aniversário, eu falei para Deus assim, esse mês de março eu vou vender e vou colocar minhas contas em dia, porque eu já tinha investido tudo, cartão de crédito eu já tinha estourado todos, limite de conta, tudo, eu tinha vendido um carro, porque eu imaginei que em um mês eu ia vender um imóvel e ia colocar em dia, e não foi assim que aconteceu. Aí você fez uma prova com Deus em março? Como é que foi? Aí eu fiz uma prova com Deus, eu peguei, escrevi num papel que eu iria, no mês de março, fechar alguma venda. Na verdade, eu coloquei que eu iria ganhar uma comissão de 50 mil reais, que era algo que era improvável para a minha situação. E todos os dias eu ia ali e olhava para aquele papelzinho e falava, obrigado, meu Deus, por essa comissão de 50 mil reais. Só que chegou no final de março, no dia 31 de março, eu não tinha vendido nenhum imóvel, tinha passado meu aniversário, inclusive foi o pior de todos. E eu estava numa situação muito difícil, porque eu já não tinha mais absolutamente nenhum recurso. Aquele momento ali eu coloquei na mão de Deus. Uma semana depois eu fechei uma venda, fechei outra, enfim, eu fechei 3 vendas seguidas em 15 dias e eu recebi comissões muito acima daquilo que eu tinha idealizado, tinha crido que iria receber. Se recorda que 60% das empresas não passaram dos 5 anos? Há quem venceu essa estatística, com fé, visão e perseverança. E exatamente um mês depois eu fui abrir um escritório, abri meu escritório próprio e de lá para cá eu mudei de local, fui para um local melhor ainda. E Deus tem abençoado, a gente está cada vez aprendendo mais, desenvolvendo e graças a Deus hoje a gente tem uma qualidade de vida que a gente até nem imaginou que pudesse ter. Toda mudança exige uma tomada de atitude. No dia 11 de agosto, na segunda-feira da Reviravolta, na oportunidade teremos a bênção para os novos comerciantes. Daqui a pouquinho, o primeiro horário, hein? 7 da manhã, de 7 às 8, estaremos pessoalmente com você, ministrando esta reunião, a grande segunda-feira da Reviravolta.
Coloque num papel quais são os problemas que você precisa que Deus venha intervir e proporcionar uma reviravolta. São dívidas, desemprego, falta de vendas, falência, você está aí preso a agiotas, a empréstimos. O que você precisa? Vamos clamar e Deus vai mudar essa situação. Às 10 da manhã e meio-dia, o pastor Renato Figueiró estará. Eu retorno pessoalmente às 15 horas com você. Bispo Jean Paulo estará às 18 horas na viração do dia. E eu retorno uma vez mais no Congresso da Noite, às 19h30, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Você é o nosso convidado todo especial. E para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos então a essa entrevista. Nossa repórter Sidneia vai mostrar como estava a vida do Bruno antes do pacto com Deus e a reviravolta que aconteceu quando ele decidiu buscar a Deus, se aliar a Deus e fazer o pacto às segundas-feiras. Olá para você que acompanha o nosso programa. Muita gente se pergunta, qual é o segredo para uma vida abundante? Quem frequenta as reuniões da Prosperidade com Deus tem essa resposta na ponta da língua. Há anos, o Bruno frequenta as palestras e vai nos contar. Só que antes disso, ele enfrentou muitas dificuldades e limitações financeiras. Olá, seja bem-vindo, conta pra gente. Eu chego na Igreja Universal há 6 anos atrás, através de um convite da minha esposa, passando por um momento muito delicado da minha vida. Eu me encontrava morando de favor num quartinho na casa da minha mãe, ao qual tinha acolhido eu e a minha esposa, depois de nós já termos morado também de favor na casa da minha sogra. Então é assim que eu chego na Igreja Universal, morando num quartinho de favor na casa da minha mãe, com uma vida extremamente derrotada no que tange a vida econômica. Eu tinha um trabalho de curso preparatório já, porém eu era só um CNPJ, uma vida derrotada, com muitas dívidas e passando realmente muita necessidade no campo financeiro. É assim que eu chego na Igreja Universal. Qual foi a situação mais humilhante que você enfrentou? Olha, eu lembro bem um momento bem delicado da minha vida, no qual eu não tinha condição de comprar um cachorro-quente para minha esposa. A gente trabalhar uma semana inteira, muitas das vezes trabalhar um sábado também o dia inteiro, e no final do dia parar e olhar e não ter R$1 para comprar um cachorro-quente para ela e ter que ficar dentro de casa, na casa da minha mãe ainda, de aluguel, sem condição financeira de levá-la para passear para lugar nenhum. Foi assim que eu me deparei e aí eu enxerguei que realmente eu tinha que sair daquela situação, porque para mim ali era o fundo do poço. Bruno, como foi que você conheceu a reunião da Prosperidade e o que você precisou fazer para que a sua vida fosse transformada? Olha, eu conheço a reunião da Prosperidade com Deus através de um convite da minha esposa. Eu me lembro bem que ela já conhecia a Igreja Universal, eu não conhecia a Igreja Universal. Eu já tinha ido em várias denominações, porém a Igreja Universal nunca tinha entrado. Eu até costumo falar para ela hoje que ela demorou a me convidar, porque se tivesse me convidado antes, eu teria vindo antes, porém tudo é no tempo de Deus. E após um convite que ela me fez, eu naquela situação bem difícil ali, eu me recordo bem, que ela chegou de uma reunião de segunda-feira e eu me encontrava ali, sentado no sofá, com um prato de comida, com um semblante de derrota. E assim ela me fez o convite. Na semana seguinte, eu já estava lá, assistindo a reunião. E existiram 3 momentos que chamaram muito a minha atenção na igreja. O primeiro era uma reunião com um pastor muito jovem, mas porém com um espírito muito forte, muito para frente. E um testemunho que mexeu muito comigo. Era um rapaz que era morador de rua, catava papelão, ou seja, mal escrevia o próprio nome. E durante o testemunho dele, ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou, pastor, eu mal sei falar, mal sei escrever meu nome, mas eu sei fazer uma coisa muito bem. E o pastor perguntou, o que você sabe fazer? E ele disse, eu sei obedecer. E ali uma fé racional imediatamente tocou o meu coração no que diz respeito à obediência. E eu falei, ele ouve a voz do Senhor Deus. E eu falei, se eu ouvir a voz de Deus, eu também vou obedecer. E assim tem sido. 6 anos de vida na igreja, fruto de uma palavra que mexeu muito comigo. E eu entendi que eu precisava fazer uma aliança com Deus. Eu precisava mergulhar de cabeça nas campanhas para eu ter uma vida transformada. E assim tem sido. Durante esses 6 anos de igreja, obedecendo a palavra do homem do altar, eu tive uma vida realmente transformada. Bruno, depois que você fez o pacto com Deus, como é que está a sua vida hoje? Após eu fazer uma aliança com Deus e entender que eu precisava estar em comunhão com Deus, e ter uma vida de entrega e obedecer tudo que vinha do altar, eu comecei a conquistar aquilo que eu não conquistava antes.
eu comecei a conquistar novos trabalhos, eu comecei a fechar novos contratos, Deus me deu inteligência para empreender em outras áreas e eu comecei a mergulhar de cabeça, empreendendo, e de fé em fé eu consegui conquistar o tão sonhado apartamento. Hoje a gente mora num apartamento muito confortável, um apartamento grande, no centro de Campo Grande, uma área muito boa. Nós temos cursos, nós temos outras frentes de trabalho também. A minha esposa tem um carro dela importado, eu também tenho meu carro importado. A gente viaja para onde quer, a gente come o que a gente quer e o melhor de tudo, o mais importante de tudo, é a presença de Deus habitando em nós. Porque não adiantava somente eu frequentar a reunião da prosperidade. Era necessário eu ter recebido o Espírito Santo. E assim eu busquei. E após receber o Espírito Santo, eu tive o bem mais precioso, que é a paz, que é fruto do Espírito. É Ele que me capacita, é Ele que me prepara para o dia a dia. Por quê? Batalhas nós temos muito, mas a certeza da vitória é muito maior do que tudo, porque a gente tem a presença do Espírito Santo. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Se você não aguenta mais viver com tanta escassez financeira e precisa de uma direção para mudar de vida, faça como o Bruno. Participe da reunião da prosperidade, segunda-feira, e estabeleça uma aliança com Deus. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Obrigado à repórter Sidneia, obrigado ao Bruno. Você vê uma reviravolta completa. Agora é com você. Estão aí os 6 horários no seu vídeo, endereço e o site de localização também. Você é o nosso convidado, tá certo? E com certeza, se você começar hoje o congresso, sua vida vai mudar, a reviravolta vai acontecer. Vamos agora a esse próximo quadro aqui no nosso programa. A palavra de Deus diz em Neemias 13:2, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Está em destaque aqui o final do versículo, porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ou seja, no campo espiritual existem maldições que entram por inveja, por pragas, palavras mandadas, rogadas, pesadas. E por isso que muitos, com muito talento, com muito esforço, não conseguem prosperar, porque existe uma maldição atuando. Mas Deus, quando a pessoa se alia a Ele quebra a maldição e transforma em bênção. Ou seja, Ele tem poder para pegar a sua vida que está dilacerada, destroçada, arruinada, prejuízos, perdas e transformar em grandes vitórias, em grandes testemunhos, como você está vendo aqui no programa de hoje. Então, hoje é segunda-feira da reviravolta, nesses 6 horários, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, Mauro Ramos, 1310. Anote no papel qual é o problema que você precisa vencer e qual é a reviravolta que você precisa que Deus faça na sua vida e esteja com a gente, tá certo? Para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos a mais resultados, mais reviravoltas que Deus tem feito. O nome do senhor? Boa noite, Anderson. E a vitória? Tem muitas, bispo. Pode falar aí, a mais recente. Esse ano foi um ano muito bom, sabe? Por mais que tenha tido dificuldades durante o ano, troquei de carro sem esperar, não era uma coisa que eu estava buscando, Deus abençoou. Perdi cliente no meio do caminho, Deus mandou outro para cobrir, e o que eu perdi voltou agora no final do ano, onde muitas pessoas, todos os anos eu parava, essa época do ano. Parava 10 dias, 15 dias. Esse ano não consegui parar. Trabalho. Tocando direto. Não está faltando. Não está faltando. Deus tem abençoado, tem honrado. Para o senhor ter uma ideia, quando eu abri a empresa há 15 anos atrás, eu fiz um empréstimo para abrir e eu pagava juro. Todo mês eu pagava desse valor. E esse ano eu consegui pagar. Busquei pagar, sabe? Faltam 15 mil reais. Mas era uma dívida de quanto? De 60. 60 mil? Que para mim era prático, não era algo que me cobrava, sabe? Que era, não, eu tenho que pagar. Não. E estava só pagando juros? Só pagando juros, só. Mas não fazia falta, sabe? Mas nesse ano Deus abençoou e eu tocou no coração de começar a pagar. Tem sido bom, muito bom, graças a Deus. Qual o nome do senhor? Manuel. Seu Manuel, qual a vitória do senhor? Qual a muralha que caiu aqui no pacto com Deus? Pastor, foi uma ação na justiça, né? Que eu estava esperando já uns 8 anos, essa ação. Aí eu determinei, porque essa ação aí tinha 40 pessoas que o advogado ele fez um grupo de 10 para 4 pessoas receberem, e eu era o último. Aí não aceitei. Está amarrado isso, não aceitei. Aí eu peguei, na reunião de segunda-feira, tinha um propósito do sal. Aí saí daqui após a reunião,
passei no escritório do advogado. Usou sua fé? Usei minha fé. E a vitória? A vitória veio. Com posse? Eu fui primeiro já recebi essa indenização. Entre 2 semanas eu recebi a indenização. Fui um dos primeiros. Já veio para as mãos do Senhor. Veio para minha mão. Amém. Firme no pacto? Firme no pacto, Senhor. Não para não? Não paro nunca. Continua. Perseverança. Perseverança. Amém. Seu nome? Jefferson. E a vitória, seu Jefferson? Então, eu tinha uma dívida de 140 mil, eu estou 4 anos no Congresso, consegui fazer um acordo e paguei essa dívida. 140 mil, chegou com essa dívida aqui. Cheguei. Essa dívida já estava aí por quanto tempo? Estava bastante tempo, é uma dívida na justiça, né? Estava correndo já há quanto tempo? Juros e... 1 ano, 2 anos, quantos anos? Estava uns 10 anos já. 10 anos. Isso. Essa dívida vinha correndo, esse problema chegou a 140 mil. Exatamente, uma bola de neve. E aí veio para o Congresso, recebeu a direção. Consegui a bênção de Deus, fiz um acordo e Deus abençoou, consegui pagar sem parcelamento e sem pegar dinheiro emprestado. Olha só, sem parcelamento e sem tomar emprestado. Isso. Saiu dessa prisão, né? Saí dessa prisão. Valeu a pena? Valeu, muito. Graças a Deus. Seu nome? Valdir. Valdir, vitória aqui no Pacto com Deus. Olha, cheguei desesperado, desempregado, devendo agiota e aluguel atrasado. Nós tínhamos um comércio, falimos e tive que vender a casa de meus pais para pagar a dívida e ficou o restante da dívida. Cheguei naquela palavra que a primeira palavra que o Senhor deu hoje. Se você pensa que tem um problema grande, grande é Deus. E foi essa palavra que fez eu virar o jogo. Porque eu cheguei desesperado, então não tinha saída para mim aos meus olhos. Cheguei aqui e me mostraram que Deus era grande. Daí comecei a minha caminhada na fé. Consegui saldar a dívida, não moro mais de aluguel e hoje temos o nosso próprio comércio. Hoje abençoado. Então, transformou da água para o vinho. A palavra de Deus se cumpriu. Se cumpriu na minha vida. Amém. Deus é grande. Muito. Nome do senhor? João Batista. E a vitória, seu João? A vitória é o seguinte, bispo. Eu tinha uma causa na justiça desde 1973. 1993. 1993, uma causa na justiça. Isso, E aí? Deixa eu segurar para o senhor. Aí, fazendo o pacto da aliança e proposta aqui toda segunda-feira, aí primeira quinzena de setembro eu recebi daí. Primeira quinzena de setembro do ano passado saiu? Saiu, Desde 93 parado? 93, 31 anos. 31 anos, meu Deus do céu. Muitas vezes dá vontade, não vou lá não, porque não vai resolver, né, e tal. Mas não, vou. Quando às vezes a minha esposa diz assim, vamos hoje? Não vou. É que quando eu vi, já estava arrumado, estava aqui. Daí saiu. Deus deu a vitória. Deu a vitória. Valeu a pena perseverar. Nós éramos em 40 e poucos, todo mundo botou na justiça. Aí todo mundo desistiu, só eu que fiquei teimando e daí eu recebi. Só o senhor que perseverou? Só eu perseverei e recebi, ninguém recebeu. Um propósito que irá transformar a sua vida financeira. Um novo pacto para uma nova vida. Portanto, agora é você tomar a sua atitude, agora é você agir sua fé. Daqui a pouquinho, 7 da manhã, próximo horário, depois às 10, meio-dia, 15, Bispo Jean estará às 18 horas e eu estarei com você 19h30 na Catedral Templo Maior, Mauro Ramos, 1310. Para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos agora à oração, até para que você tenha forças, hein? Com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por termos a oportunidade, o fôlego da vida para interceder por aqueles que estão aflitos, desesperados. E é por eles, meu Pai, que nós clamamos, invocamos o teu nome.
dar-te pressa, meu Deus, em socorrer esta pessoa que está hospitalizada, essa pessoa, meu Deus, que está depressiva, urrando, meu Pai, de dor, desesperada, aflita, meu Pai. Estenda a tua mão, meu Deus, para todos aqueles que nos assistem neste momento e que precisam do toque das tuas mãos. Vem depressa, meu Deus, socorrer a família. Vem depressa socorrer o casamento. Vem depressa, meu Pai, estender a tua mão para abrir portas na vida econômica, para, meu Deus, abrir portas para esse chefe de família desempregado. Nós invocamos, meu Pai, o teu nome por todos aqueles que nos ouvem e nos assistem neste momento. Sejam livres, abençoados e libertos em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E você que crê, diga graças a Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nós, guardião da Sagrada Família, estaremos sempre na torre de vigia orando em seu favor. Muito bem, muito obrigado, Bispo Sérgio Mota, que Deus abençoe o senhor e toda a família do senhor. Agora, amigo e amiga, é tomar atitude de fé, é agir a sua fé, tá certo? Bom, hoje, Congresso da Prosperidade, segunda-feira da Reviravolta, inclusive com a bênção para os novos comerciantes. Todo início tem as suas batalhas, mas com Deus você há de vencer, tá bom? Quero lembrar que nós estamos vivendo a Semana do Batismo nas Águas. Teve início ontem, dia 10, domingo, e vamos até o dia 17. Essa semana tão importante, o Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, não tem nada mais importante do que a salvação da nossa alma. E se você quer entregar a sua alma ao Senhor Jesus, você então tem essa oportunidade de se batizar, é batismo de arrependimento e com certeza viver em novidade de vida para a salvação eterna da sua alma. Todos os dias, em todos os horários durante essa semana, estamos realizando o batismo nas águas para todos, seja você da Universal ou não, você então que quer entregar a vida ao Senhor Jesus está à sua disposição. Que Deus abençoe a todos, até logo mais!